2023 está chegando ao final e quando o assunto é ir em shows de música, eu bati um recorde insano, pessoal, nesse ano que passou. Não só porque eu tive o privilégio de fazer 2 viagens internacionais em que um dos objetivos era realmente ir em shows, como também a Clave do Fá passou a começar a cobrir alguns eventos em loco aqui no Brasil. E como eu marco todinhos, não só no bloco de notas do celular, como também no site setlist.fm, dados e informações não faltam sobre o meu ano indo em shows. Portanto, nesse vídeo exclusivo aqui do YouTube, não só vou te contar os melhores shows que eu fui em 2023, divididos em 3 categorias: melhores shows brasileiros, melhores shows gringos que eu vi na gringa e melhores shows gringos que eu vi no Brasil, como também te passar inúmeras informações e estatísticas que talvez você ache interessante saber sobre a Clave do Fá em 2023, fora o valor do ingresso médio que eu gastei por show, seja no Brasil como também na gringa. Estou interessado em saber tudo isso e não me conhecia? Muito prazer, meu nome é Fá, essa é a Clave do Fá, aqui a gente fala sobre álbuns, singles, curiosidades do mundo da música, shows, enfim, uma gama de assuntos relacionados principalmente à música internacional, mas também música brasileira, totalmente em português. Se tudo isso te interessou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar esse sininho para mais pessoas como você e eu que adoram curiosidades do mundo da música. Não deixem de perder esse vídeo aqui, beleza? Vamos, né? Pois é, eu estive presente em 2023 em, pasmem, 155 shows, um recorde pessoal meu, recorde esse que era sustentado desde 2017, ano que eu fui em 122 shows. Desde então, rolou alguns anos normais, rolou pandemia, teve ano passado que foi aquela volta bombástica e nenhum desses anos eu cheguei perto, consegui riscar os 122 de 2017, mas em 2023 essa marca foi batida. E foi batida como, você se pergunta? Bom, 87 desses shows ocorreram em solo nacional, enquanto que 68 ocorreram em solo gringo. Para vocês terem uma ideia, esse número 87 não é a minha maior marca indo em shows em território nacional, essa vem desde 2018 com o número 88, ou seja, ficamos a 1 de empatar. Ano passado não tinha chegado perto, 2019 também não, uma marca que se sustenta já há bastante tempo. Por outro lado, quando o assunto são shows no estrangeiro, esse ano venceu de lavada, passou por cima do meu recorde anterior de 2017, que eram 49. Desde 2016 eu tenho o privilégio de conseguir ir para o estrangeiro acompanhar performances e esse ano foi de longe a mais vasta quando eu fui para 3 festivais. Nesse gráfico de pizza aqui a gente consegue ver a distribuição dos shows por país. O Brasil representa 56,1 dos shows que eu vi esse ano, enquanto Portugal 22,6, na sequência Chile com 13,5 e Espanha derradeiramente com 7,7. Alterando o sabor da pizza para a quantidade bruta de shows por cidade, eu vi 85 em São Paulo, 35 no Porto, 21 em Santiago, 12 em Barcelona e essa fatiazinha aí azul escura representa o Rio de Janeiro com 2 shows. Mudando a análise para tipo de evento, nesse gráfico de barras vocês conseguem perceber que seja no Brasil ou na gringa eu fui muito mais em shows que ocorreram em festival do que solo. Quando a gente analisa os solos, eu fui muito mais no Brasil em comparação à gringa. Focando nos festivais, nessa visão mapa de árvore, você consegue ver todos que eu fui por país proporcionalmente, né? Vocês assim percebem que o C6 Fest é o que mais ocupa proporcionalmente o espaço do Brasil, seguido do The Town e depois Primavera Sound de São Paulo. Primavera Sound de Porto ocupa o maior espaço de todos os festivais, seguido do Lola Chile. E essa percepção fica mais clara nesse gráfico de barras horizontais quando a gente vê a quantidade de shows por festival. Por exemplo, o Primavera Sound do Porto me deu 35 shows, enquanto o Lola do Chile deu algo em torno de 20, são 21 no caso, C6 Fest 16, Prima SP 15, The Town, se não me engano, foram 14. Voltando a essa visão mapa de árvore, porém agora focando nos shows solo, a gente percebe que o Cine Joia e o Allianz Parque são os locais que eu mais vi esse tipo de apresentação em 2023. Que fica claro nessa visão, foram 4 em cada uma dessas casas. Voltando aos festivais, fica bem divididinho, 50-50 a relação entre novos eventos e eventos que eu já fui
anteriormente. Por exemplo, novidades, teve o Lola Chile, o Primavera Sound do Porto, o Sonar de Barcelona e o The Town. Ao passo que eu conheci mais casas de shows do que fui nas que normalmente eu já frequentava. Mas bom, você deve estar aí pensando, pô, o cara foi em 155 shows, um por dia, é quase meio ano indo em shows? Calma, não é bem assim. Apenas 35 dias do meu ano completo, dos 365 dias, eu tirei para ir numa performance, numa apresentação musical. Os outros 330 eu não fui em nada, que dão apenas 9,6% dos dias do ano. Basicamente como se o ano fosse representado por todos esses pictogramas de chaminha e só a primeira linha fosse preenchida. Não parece que foi tanto assim pensando por esse lado, não é mesmo? Tá curtindo até aqui todas essas informações? Antes de eu te dizer quanto que eu paguei no ingresso médio, seja na gringa ou no Brasil, para ver todos esses shows, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho para ajudar demais. Bom, quando o assunto são os shows na gringa, 100% deles eu tive que desembolsar um valor. Mas pasmem, pegando as cotações de euro e peso chileno da época que eu comprei os ingressos e convertendo para o real, considerando aquela quantidade de shows que eu fui na gringa, o ingresso médio por show que eu paguei no final das contas em 2023 foram módicos R$ 45,72. Já com relação aos meios que eu usei para frequentar shows no Brasil em 2023, 56,3% dos casos eu tive que desembolsar algum valor. 28,7% eu cobri e 14,9% eu acabei ganhando de alguma fonte terceira ou o evento em si era de graça. E se eu considerar apenas aqueles 56,3%, somar tudo e dividir pela quantidade total que eu vi, aqueles 87, lembra? O valor médio por show que eu gastei em reais em 2023 aqui no Brasil foram R$ 76,44. Entrando mais propriamente na seara dos shows, agora 75,8% foram artistas que eu nunca havia visto antes, enquanto que 24,2% acabaram sendo repetecos. Já com relação aos shows mais vistos, acabou acontecendo um empate entre 8 artistas, sendo eles em ordem que ocorreram: Tim Bernardes, Rosalía, Mike Dean, Weeknd, Kendrick Lamar, Caetano Veloso, Pet Shop Boys e Bugarins. Todos os outros eu vi uma vez apenas. Já com relação às canções mais ouvidas, eu acabei escutando a faixa La Fama, que foi a campeã 4 vezes ao vivo em 2023, canção essa que tá lá no álbum Motomami, parceria da Rosalía com o The Weeknd, porque ambos os artistas nos 2 shows que eu fui de cada tocaram essa faixa todas as vezes. Já em terceiro lugar vem Blinding Lights, que ambos também tocaram ao vivo, só que a Rosalía apenas uma vez, enquanto que Linda, tanto a Rosalía quanto a Tokischa mandaram nos seus devidos shows que eu acabei indo em 2023. Mas chega de papo, vamos começar com o primeiro top 5 de shows nacionais, e essa lista abre com o show do meu mano santista MC Bin Laden, que ocorreu no Primavera Sound São Paulo. Já em quarto lugar tivemos o retorno parte 2 das Cansei de Ser Sexy no mesmo festival, eu que já havia visto o retorno delas lá em 2019 antes da pandemia no Pop Load Festival. Terceiro vem o Terra Plana, que abriu pro Slow Dive no Primavera da Cidade, um dia antes do Primavera Sound lá no Cine Joia, e mandou um show que chacoalhou todas as paredes da casa de show com aquela vibração, aquela parede sonora shoegaze dream pop que eles conjuram. Ficando com a medalha de prata, o Caetano, que tocou o Transa na íntegra e todas as canções daquela época. Que show insano, que emocionante ouvir as faixas desse álbum tão icônico na música brasileira. Antes do primeiro lugar, vou fazer algumas menções honrosas em todos os top 5s, e nesse aqui eu vou falar do Bugarins, que tocou na Casa Rocambole, meu álbum favorito, provavelmente deles, o Sombrou Dúvida, eu gostei demais, fora algumas canções da era Manchaca. Também falarei do Francisco Elombre, que eu vi, foi um dos primeiros shows que eu assisti no Lollapalooza do Chile. Vejam só, eles meteram fogo lá, foi bastante insano, uma performance que para pouca gente eu tenho certeza que realmente foi marcante. E o show da Isa na GP Week, que todo mundo, seja funcionário do Allianz Parque, pessoal que estava fazendo massagem do patrocinador, os ambulantes, todo mundo parou para ver a mulher, que é verdadeiro, né, fenômeno. É um show muito bom, o álbum dela é bacaninha, tem review na Clave do Fá, mas o show em si, né, atrai, é um imã para as multidões. Porém, a medalha de ouro não tem como. O show que eu acabei de ir, o encontro do Titãs no Allianz Parque, que absurdo, que fenomenal essa
quase boy band, essa banda absurda que começou né, com 8 cabeças pensantes, hoje em dia são 7 verdadeiros suprassumos da música brasileira, principalmente do rock dos anos 80, pop rock dos anos 80, com forte influência de ska, reggae, enfim. É uma baita banda, foi um prazer imenso ver eles no Allianz Parque, é um show emocionante, cheio de hits, enfim, vão tocar no Lollapalooza também, banda afiadíssima, é incrível, é absurdo, é surreal. Titãs Encontro, se você tiver a oportunidade de ver ainda esse ano ou no ano que vem, não perca. Bom, começando aqui com o top 5 melhores shows gringos que eu vi na gringa, a gente abre com o da Little Sims, que eu vi no Sonar de Barcelona, show de rap, hip hop, com bastante, né, segurança, ela que é dona de 2 dos melhores álbuns recentes do gênero. Depois vem o Kevin Parker, que fez o show que eu já tô manjado de ver, infelizmente sem o OVNI do Slow Rush Tour lá no Lollapalooza Chile. Enfim, tocou aquelas músicas maravilhosas, infelizmente com altas jams no meio, né, o que impede ele aumentar o set, por isso que eu queria show solo, não queria em festival, mas enfim, o pessoal do Chile tava insano, eu quase morri naquelas rodinhas de chute e soco, enfim, foi um showzaço, querendo ou não, eu queria que tivesse sido diferente, mas tudo bem, Kevinho sempre é 10, mas aqui é a posição 4. Com a medalha de bronze vem o trio de psicodelismo eletrônico, hipnótico, Dark Side, que fez uma performance muito absurda, show de quase 3 horas no Primavera Sound do Porto, com uma coisa que ficava girando e transportava luz, assim, uma cenografia muito da maluca, Nicolas Jara aí no meio, ele que é um DJ muito reconhecido, enfim, showzaço. Já a prata ficou com uma das melhores bandas de indie rock atuais, que eu também vi lá no Primavera Sound do Porto, o Always, tem review pro último álbum deles no canal, indicado uma das canções ao Grammy de 2024, enfim, uma energia, uma emoção contagiante, algo assim indescritível. Eu fiquei muito feliz vendo o show dessas pequenas lendas canadenses, já consigo falar isso. Já algumas menções honrosas aqui, posso citar o Polypan, esse duo de eletrônico chill indie que eu vi, fez uma performance bem decente lá em Santiago. Depois o No Worries, duo de um R&B alternativo muito divertido e engraçado, principalmente por causa da presença do Anderson .Paak, que é um show à parte, e a banda indie alternativa anos 90, Le Tigre, com suas pautas, enfim, feministas, pautas LGBTQIA+, com um show extremamente divertido e, assim, empolgante, algo realmente para você se divertir e se soltar. Mas a medalha de ouro vai para esse homem aqui, o mais hypado da música eletrônica em 2023, Fred Again, que lá no Primavera Sound do Porto conjurou uma atmosfera meio pub sujo britânico, só tinha gringo, só tinha inglês no show dele, pelo menos no meu lado era o que eu mais via, todo mundo de Portugal, todo mundo que era britânico e estava em Portugal, estava no show do Fred Again naquela noite, naquela madrugada insana no Porto. Choveu, se não me engano, todos os hits, enfim, Maré, todas as canções espetaculares dele foram tocadas daquele jeito lá, que parece que ele está tocando ao vivo. Foi incrível, foi sublime, estou bastante animado para futuros trabalhos e quem sabe ir em novos shows de Fred Again no futuro. Bom, eu também fui em alguns shows que não me marcaram muito, e quando o assunto é distância, fiquei muito longe, tinha muita gente vendo, então a experiência não foi tão legal. Teve a Billie Eilish e a Rosalía lá no Lola de Santiago, fiquei bem longe. O show da Rosalía me agradou um pouco mais do que da Billie, mas enfim, tava bem longe. O do Kendrick Lamar no Primavera Sound do Porto também era o show mais abarrotado daquele festival e eu fiquei longe. Também rolou New Order nesse cenário meio de longe, já tinha visto New Order, também já tinha visto Kendrick, Rosalía e Billie Eilish, enfim, não foram as mesmas experiências da primeira vez que eu os vi, fora o Bicep no Sonar de Barcelona. Sonar é um festival horrível, eu odiei o Sonar. O povo da música eletrônica lá, muito desrespeitoso, não gostei da vibe, enfim. Eu tive que ficar longe por questões de segurança do show do Bicep, duo de EDM, né? Que eu gosto bastante, tem algumas músicas bem legais, e eu tive que ficar longe por motivos de segurança, não foi tão legal, curti o que deu pra curtir, enfim, mas podia ter sido melhor. Mas também temos a categoria Achei Paia por alguma razão, e ela abre com o
Drake, que fez um show medíocre, horrível lá em Santiago, assim, o povo ficou puto que ele cancelou no dia pra vir pra São Paulo, mas assim, vocês pelo menos ganharam um show que, pelo que eu ouvi falar, foi bem legal do Skrillex. O do Drake foi bem chato, assim, foi legal, assim, ver pela primeira vez, mas ele não é um frontman, sabe, um homem do palco, ele é muito mais homem de curtir as conquistas dele, menos de ir pra frente do palco, não sabe muito ser showman. Enfim, Drake é um caso à parte. Achei zoado lá no Primavera Sound do Porto o show do My Morning Jacket, que é uma banda grande de folk americano, com tendências do indie, achei meio sem muita energia. O do Blur, eu gostei em partes, eu gostei do que eu achei que fosse gostar, que são os grandes hits, eu fiquei perto, não fiquei longe, mas eu achei um show muito protocolar, parecia muito que eles estavam no piloto automático, tipo assim, estamos fazendo essa reunião para lançar um álbum e ganhar uns cascalhos, eles já pararam de tocar de novo, enfim, Damon Albarn já falou pela milésima vez que talvez acabe com o projeto, talvez não, galera no Brasil ama, ficou puta que eles não vieram pro Primavera Sound do Porto, mas assim, eu nem liguei muito, porque eu não gostei tanto do show que eu vi lá no Porto. Derruta aí porque eu vi de longe, em partes, eu paguei mais barato pra ver de longe, mas um show já morno, os caras já não tão na ativa, foi mais legal no Brasil porque foi a primeira vez deles aqui. Também em Barcelona eu vi a Fever Ray e a Shy Girl no Sonar, e como eu falei já, o Sonar não é um dos melhores eventos, mas esses shows aí eu esperava um pouco mais energia, mais empolgação, a plateia tava, como eu disse, horrível, não tava curtindo tanto o show, tava mais conversando, isso quando não era muito desrespeitosa, esbarrando e não pedia desculpa, enfim, não tenho boas memórias do Sonar de Barcelona. Agora, abrindo a lista de melhores shows gringos que eu vi no Brasil, temos o Beck, que é um show que eu queria ver há, sei lá, 10 anos, que eu não conseguia ver, seja aqui, seja fora do Brasil, foi um show muito incrível lá no Primavera Sound do São Paulo, né, do Brasil, e é um show que, assim, pra mim, que sou fã, gosto muito de vários trabalhos dele, quase não se decepcionei com nada, ele podia ter tocado Debra, mas enfim, showzão, Beck. Já em quarto lugar vem as Wet Leg, ninguém foi vê-las lá no The Town, todo mundo foi pro palco do Garbage AAS e, óbvio, do Foo Fighters logo na sequência, então o palco ali, The One, tava disponível pra gente chegar pertíssimo, e foi o que eu fiz, foi bem divertido, foi o último show delas da turnê do álbum de estreia auto-intitulado, eu me diverti horrores com amigos, apareci no telão, enfim, foi um showzaço, pra mim, no meu gosto pessoal. Em terceiro vem o Papa Emeritus, o Ghost, showzão lá no Espaço Unimed, show solo de primeiríssima, metal dos melhores possíveis em pleno 2023. Já em segundo vem o final de semana Able Testify of The Weeknd, eu fui em 2 performances dele no Rio e em São Paulo, em ambas foi sublime, espetacular. Na primeira choveu, na segunda eu tava com mais amigos ali junto na pista e foi simplesmente inacreditável, foi a segunda e terceira vez que eu vi a Bel e o show foi mais apoteótico do que quando eu havia visto lá no Lollapalooza de 2017. Mas antes de falar o primeiro lugar, também temos menções honrosas. A Liane Le Havas no Cine Joia fez um show, o primeiro que eu vi esse ano, simplesmente incrível na intimidade. Kendrick Lamar na GP Week, esse sim muito melhor do que eu havia visto no Primavera Sound do Porto no meio do ano. Tava bem perto, tava cobrindo pela clave do Five, foi surreal ver um estádio brasileiro lotado para ver uma lenda do rap e do hip hop, foi simplesmente lindo. E o Metric, que é uma bandinha indie que eu não sou muito fã, mas eu gosto de algumas músicas isoladas, e a atmosfera ali que eles criaram, um calor absurdo, meio da tarde, eu achei incrível, eu tava com meu irmão, foi simplesmente incrível, o álcool batendo, foi muito legal, foi muito show de festival. Mas o melhor show que eu vi este ano, o mais inesperado, eu não colocaria na minha carta de bingo que eu veria e que teria sido tão absurdo quanto esse, eu vi, aliás, muito perto, foi o War on Drugs no C6 Fest lá no Parque Ibirapuera, que é uma das bandas que eu mais pedia quando tinha enquete de qual artista você quer em dado festival. Eu sempre colocava o War on Drugs na primeira ou segunda colocação de todos os C6 Fest, que aliás tem uma curadoria exemplar no primeiro ano, no anos que vem também vai ter a sua segunda edição, já saiu o line-up. War on Drugs com seu indie rock meio americana, enfim, Bruce Springsteen, sublime, espetáculo, incrível, foi inacreditável. Eu adoro o War on Drugs, adoro a Adam McGraw do Céu, obrigado C6, esse é o meu show do ano de 2023. Mas também tivemos alguns que não
me marcaram. E quando o assunto é distância, o principal de todos foi o da Lana Del Rey, que eu fiquei muito longe lá no Mita. Não gostei tanto disso, também rolou com o Foo Fighters. O do Bruno Mars é um problema menor assim, porque o cara é um showman inacreditável e avassalador. Coloquei porque eu estava de fato bem longe, mas foi um show relativamente bom. O Garbage e o Yeah Yes funcionariam melhor em locais fechados, e o The Killers eu quis propositalmente ficar longe, lá no Primavera Sound de São Paulo. Já os que eu achei paia por alguma razão, enfim, do Kraftwerk eu cheguei meio que cobrindo para a clave do Fá do meio pro final, e eu não gostei muito daquelas projeções, achei meio paradão. Wise Blood eu entendo o apelo, mas também não gostei muito ali no Aqui e Agora. Machine Gun Kelly, um dos artistas mais horrorosos que existem no mundo, fui cobrindo pela clave do Fá, mas acho patético, lamentável, horrível. Lá na GPUI, que também Jaden Hosler, não acho tão horroroso e asqueroso, mas enfim, um show bem mequetrefe, não gostei também. Swedish House Mafia tava bem empolgado, e assim, parece que ninguém tava nem aí, quase ninguém foi pro festival, né, nesse primeiro dia de evento, e parecia que as poucas pessoas que estavam interessadas no Swedish House Mafia eram a grande minoria, a maioria tava querendo tirar foto, enfim, pegar champanhe, baixar a garrafa de uísque, que estava tendo umas rodas VIP, umas rodas de compra de bebida VIP dentro da pista ali que eu estava cobrindo pela clave do Fá, enfim, não gostei tanto. E o The Cure, várias questões, show longo, cheio de hits, espetacular, estava perto, mas é aquilo. Tem que ter um estômago enorme, tem que ter muita força de vontade nas pernas, era o último show dos 2 dias. Achei paia por essas razões. Lembrando que toda essa análise são exatamente 1:55 da manhã, agora que eu tô gravando, é considerando os shows que eu fui. Porém, eu não fui em outros vários, tipo da Tay-Tay, Coldplay, Paul McCartney, Red Hot, Roger Waters, RBD, Post Malone, Roddy Ricch, Måneskin, Lumineers, Churches, Freddie Gibbs, Victoria Monet, dentre inúmeros outros. Eu não fui no Lollapalooza do Brasil, por exemplo, eu só fui no do Chile, Santiago, eu estava num casamento, enfim, inúmeros shows que eu não fui, não posso julgá-los, enfim, eu estou julgando os que eu fui. Tá bom? E finalizando, essa é a minha situação atual de shows mais vistos da vida. O Bulgarins abriu 2022 com 12 shows e termina com 14. Esse é o artista que eu mais vi em toda a minha vida, seguido do Terno, que não faz um show há bastante tempo. Eles vão marcar em 2024, mas vai ser dia de Lollapalooza, eu não vou, periga ficar nesses 8 mais um ano. Tim Bernardes começou o ano com 5, fui em mais 2, termina com 7. Tame Impala 5 no começo desse ano, termina o ano com 6. Baiana System eu acabei não indo. Começo com 5, termina com 5. Pode ser que eu vá no Lollapalooza do ano que vem, na sexta, os veja, né? E esse número cresça, empático Tame Impala, portanto, em 6. E por hoje é só sobre o assunto, pessoal. Era tudo que queria falar de essencial. Comenta aqui o que você achou sobre isso. Qualquer contribuição por Pix seria um brilho. Muito obrigado por assistirem. Primeiramente a partida, não se esqueçam da curtida. E não custa nada se inscreverem. O sino da lembrança se bate com pujança. Para mais vídeos como esse que vós vedes, @clave do Fá em todas as redes.